Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre farmacogenética e farmacogenômica, bases moleculares da resposta individualizada aos medicamentos. Aqui trazendo a parte 1 desse material, tá bom, gente? A gente vai ver uma abordagem, né, sobre a variabilidade genética e a sua influência na resposta terapêutica, eficácia e segurança dos fármacos na prática clínica. A gente vai entender nessas duas aulas que a gente vai colocar como sequência aqui para vocês, a importância da farmacogenética e da farmacogenômica no que diz respeito à clínica farmacêutica, tá? A farmacologia clínica, tá bom, gente? Farmacoclínica, beleza? Então, simbora. Mas PH, o que significa ou qual a diferença entre farmacogenética e farmacogenômica? A farmacogenética estuda as influências, ou melhor, o estudo da influência de variações em genes específicos na resposta a fármacos. Já a farmacogenômica faz uma análise do genoma completo, né, e suas variações para compreender e prever respostas a medicamentos, incluindo aspectos relacionados à expressão gênica e à proteômica. Segundo o Dr. Richard, ele diz o seguinte: a farmacogenética é apenas um gene, um medicamento, enquanto que a farmacogenômica abrange o panorama genético completo, influenciando a terapia medicamentosa. Aqui a gente tem uma breve evolução, né, na história da farmacogenética, e a gente pode observar que na década de 50 ocorreram as primeiras observações de diferentes étnicas, né, diferenças étnicas na resposta a medicamentos. E aqui a gente tem como exemplo a isoniazida e a succinilcolina. Já em 1957 a gente consegue entender que o termo farmacogenética ele já foi ali desenhado por Friedrich Vogel, tá? Em 1990, projeto Genoma Humano, né? A gente tem o início ali ao mapeamento inicial e que isso perdurou até 2003 com a conclusão do projeto Genoma Humano. De 2008 a 2020 e até a presente data, gente, o que a gente consegue observar? A implementação de testes farmacogenéticos na prática clínica. Cada vez mais a gente vai ter ali esses testes clínicos. Isso aqui é um tópico da aula parte 2 desse assunto, tá? Eu vou trazer para vocês alguns nomes de alguns testes, alguns exemplos de testes para vocês. A farmacogenética evoluiu de observações isoladas para uma disciplina fundamental na medicina personalizada, possibilitando decisões terapêuticas individualizadas com base sempre o quê? No perfil genético de cada paciente. Aqui a gente entra num ponto importante que diz respeito à especificidade, tá? Especificidade farmacológica. Essa especificidade farmacológica vem principalmente ali do desenho do perfil genético de cada paciente. Qual a importância clínica da farmacogenética? Para um ponto principal, prevenção de eventos adversos, uma redução de 30% a 40% nas hospitalizações relacionadas às reações adversas a medicamentos quando aplicados testes farmacogenéticos preventivos, otimização de dose, ajuste personalizado da posologia com base no perfil de metabolização do paciente, redução de custos e uma economia estimada de 4.000 a 8.000 por paciente, lembrando que isso aqui é um dado exemplificativo, tá bom, gente? Em tratamentos oncológicos e psiquiátricos, quando guiados em testes farmacogenéticos. Aqui é mais para elucidar um exemplo para vocês. Não quer dizer que seja esse valor diretamente, beleza? As variações genéticas podem afetar a resposta a medicamentos em diferentes níveis, tanto na farmacocinética, né, nas fases ali de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, bem como na farmacodinâmica, no que diz respeito à interação com receptores e via de sinalização. E outro ponto-chave diz respeito às idiosincrasias, né, reações imprevisíveis relacionadas às características genéticas específicas. Um único polimorfismo, uma única alteração ali, né, pode vir a mudar dramaticamente a concentração plasmática
de um fármaco, resultando em eficácia reduzida ou até toxicidade elevada, mesmo em doses padrões, beleza, gente? Quais são as bases moleculares e genéticas? Como é que a gente pode compreender essas variações do genoma? A gente vai ter ali o que a gente chama de polimorfismo genético, e nessa questão do polimorfismo genético, a gente tem ali algumas características que são extremamente importantes, como, por exemplo, as CNPs, né, que são nucleotídeos simples, né, que sofrem polimorfismos ali, no caso, alterações em uma única base de DNA, como, por exemplo, adenina com guanina, citosina com timina, representam cerca de 90% das variações genéticas humanas. E aí a gente traz alguns exemplos aqui, ó. Exemplos, CNP, no gene CYP2C9 reduz em 30% o metabolismo de varfarina. Outro ponto importante que diz respeito ao polimorfismo, a gente tem ali as inserções ou deleções, que é uma adição ou remoção do segmento de DNA, variando de um único nucleotídeo a fragmentos maiores. Exemplo, deleção de 3 pares de base de gene CFTR, que causa fibrose cística e altera a resposta a moduladores. Outro ponto são as variações dos números de cópias, CNVs. Duplicações ou deleções nessas regiões genômicas maiores que 1 kb, exemplo, duplicação de gene do CYP2D6, criam metabolizadores ultra rápidos de codeína, beleza? Estima-se que cada indivíduo possua entre 4 a 5 milhões de polimorfismos, sendo aproximadamente 100 mil relacionados ou funcionalmente relevantes para a farmacoterapia. Então, é um número muito expressivo aí no que diz respeito ao polimorfismo relacionado à farmacoterapia. O efeito dos polimorfismos na resposta farmacológica, gente, podem ocorrer devido ao quê? Alteração na quantidade de proteína, que pode influenciar promotores, enhancers ou até mecanismos de splicing. Mudanças na estrutura proteica, a gente vai ter ali principalmente afetando sítios catalíticos ou de ligações, modificação de proteínas reguladoras que podem impactar principalmente as vias de sinalização intracelular. Além disso, a epigenética, ela facilita, ou melhor, pode influenciar alterações temporariamente na expressão gênica sem modificar a sequência de DNA, criando variabilidade adicional na resposta a medicamentos. A regulação da expressão gênica influenciando a produção de proteínas-alvos para fármacos. Isso é extremamente importante. E aqui eu trago para vocês alguns genes envolvidos no metabolismo. Quando eu penso em receptores ou alvo moleculares, a gente vai ter ali o ADRB1/2, VCORC1 ou HLA. Como transportadores, a gente vai ter o ABCB1, CLCO1B1, CLC22A, entre outros. Nas fases principais que eu gosto de trazer aqui para vocês, que diz respeito à metabolização de fármacos ou biotransformação de fármacos, a gente tem na fase 2, que é a fase de conjugação, o GT, NAT, GST, TPMT e o CONT. Tá? Já nas reações de fase 1, que são as de oxidação e redução, a gente vai ter as CYPs. E as principais são quem? CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A, 4/5 ou 4/5, como vocês queiram. Mais de 200 genes, como variantes farmacologicamente relevantes, foram identificados, sendo aproximadamente 15 a 20 considerados de alta relevância para aplicação imediata na prática médica, conforme as diretrizes do CPIC, Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. Então, o que a gente precisa entender? A gente tem uma infinidade hoje de genes, mais de 200, como está citado aqui, porém, de 15 a 20 são considerados de extrema relevância para a prática clínica. Então, nesse slide aqui, eu gostaria de destacar para vocês, principalmente esses aqui, para a parte da farmacocinética. Vocês entenderem qual a característica de cada um deles, né? Quais são os genes que estão atuando ali na conjugação, que é a reação de fase 2, quais são os genes que podem atuar principalmente ali nas reações de oxidação ou redução na fase 1. Beleza? Professor, eu não lembro o que é isso, fase 1, fase 2.
Vá lá na minha aula de farmacocinética que a gente debate um pouco sobre isso, beleza? O sistema citocromo P450. As enzimas desse sistema, gente, são responsáveis pelo metabolismo de aproximadamente 75% dos medicamentos utilizados na prática clínica. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, a nível de porcentagem, mas porém, para destacar, vale ressaltar que cada isoenzima do citocromo P450, eles possuem seu próprio padrão de polimorfismo, com frequências variáveis entre diferentes populações étnicas, e a população brasileira apresenta o quê? Alta miscigenação. Com isso, resulta o quê? Em perfis de metabolismos únicos que demandam de estudos específicos. Devido a essa alta miscigenação, cada vez mais se faz necessário estudos mais específicos. Quando eu penso na CYP 3A4/5, eu destaco para vocês que ela metaboliza 50% dos medicamentos, incluindo imunossupressores, estatinas e antirretrovirais. E elas estão inseridas ali, ó, no nosso tecido hepático ou hepatocelular em cerca de aproximadamente 30%, né, dessas coenzimas. Já 25% representa CYP2D6, que metaboliza antidepressivos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e opioides. Já a CYP2C9, que representa 15%, ela metaboliza anticoagulantes como varfarina, anti-inflamatórios e antidiabéticos. Já a CYP2C19, a gente vai ter ali uma representatividade de 10%, e ela metaboliza inibidores de bomba de prótons, antiagregantes plaquetários e alguns antidepressivos. Beleza? Então a dica aqui do pH para vocês é: montem uma tabelinha no que diz respeito à família de coenzima, tá? Ou a família de enzimas, e coloca ali qual a função dela, o que ela metaboliza. Vai ficar bem fácil o entendimento para vocês. Então você pega ali a tabelinha e coloca CYP2D6, metaboliza o quê? Antidepressivos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e opioides. Isso já vai dar um direcionamento muito importante no que diz respeito ali à parte da farmacologia clínica para minimização de reações adversas e até elaboração de novos protocolos clínicos. Beleza, gente? Fenótipos metabólicos e implicações clínicas. A gente vai ter ali os metabolizadores ultra-rápidos, normais, intermediários e os lentos. Quando eu penso em metabolizadores, eu tenho que pensar em atividade enzimática. Os rápidos ou ultra-rápidos, eles têm uma atividade enzimática aumentada, concentrações plasmáticas reduzidas e pode vir a desenvolver uma possível falha terapêutica. Metabolizadores normais, a gente vai ter ali atividade enzimática normal, resposta terapêutica esperada com dose padrão. Os intermediários, a atividade enzimática vai ser reduzida, concentrações plasmáticas elevadas e possível necessidade de ajuste de dose. Já os lentos, atividade enzimática muito reduzida ou ausente, concentrações plasmáticas muito elevadas, alto risco de toxicidade. Beleza? Aqui alguns exemplos clínicos relacionados à varfarina. A varfarina é um anticoagulante oral amplamente utilizado e apresenta estreita janela terapêutica, alto risco de sangramento. Quando eu penso em estreita janela terapêutica, pensa que você tem uma janela terapêutica aqui padrão, vou tentar desenhar aqui para vocês, um JT, né? E quando eu vou pensar em varfarina, essa janela terapêutica, ela é mais ou menos reduzida. Então, o potencial de risco de sangramento é elevado, o potencial de interação medicamentosa é elevado, o potencial de reações adversas também é bastante elevado. Então, os polimorfismos nos genes CYP2DC9 e o VCOR-C1 são responsáveis por 40 a 60% da variabilidade da dose requerida entre pacientes. Alguns algoritmos farmacocinéticos de dosagem podem reduzir até 30% o tempo de atingir um índice terapêutico e diminuir eventos hemorrágicos. Pacientes com alelos CYP2C9-2 e CYP2C9-3 podem necessitar de reduções de dose de 20 a 80% em relação à dose padrão, dependendo da combinação alélica. Beleza, gente? Desculpa, vamos lá. Exemplos clínicos de aplicação aqui no caso, clopidogrel.
Profármaco, né, gente? O clopidogrel aí é um profármaco que requer bioativação da CYP2C19 para exercer seu efeito antiagregante plaquetário. Quais são as variantes genéticas? Ele vai ter ali o CYP2C19.2 e o CYP2C19.3, onde gera uma perda de função, reduzindo a conversão do metabólito ativo, enquanto que o CYP2C19, 17, ele vai aumentar a ativação. Então você tem dois variantes genéticos que inativam ou reduzem a concentração, e você vai ter um gene ativo que ele vai aumentar ali a ativação. Qual é o impacto clínico dessas observações? Geralmente trabalha-se metabolizadores lentos, né, que aumentam o risco de 3 a 5 vezes eventos cardiovasculares e trombose distente após intervenção coronariana. Os testes farmacogenéticos do CYP2C19 é recomendado para pacientes submetidos à intervenção coronariana percutânea, especialmente em alto risco. Alternativas como ticagrelor ou o prasugrel, eles podem ser indicados para metabolizadores lentos ou intermediários, beleza? Proteínas transportadoras, a gente tem aqui algumas que a gente precisa destacar. Os transportadores de fármacos, eles regulam a absorção, a distribuição e a eliminação de medicamentos em órgãos-alvo. Quando eu penso em proteínas transportadoras, eu posso citar aqui para vocês essas três principais. E a gente vai ter o P-glicoproteína ou paraglicoproteína, ABCB1. Ela expressa o quê? Ela é expressa na barreira hematoencefálica, intestino e no sistema renal. O polimorfismo, eles afetam a penetração de antineoplásicos, imunossupressores e antirretrovirais. Já o OATP1B1 é responsável pela captação hepática de estatinas. O polimorfismo aumenta em até 4 vezes o risco de miopatia induzida por simvastatina. Já a OCT influencia a captação renal e hepática da metformina. Variantes afetam ali a eficácia de hipoglicemiantes e risco de acidose lática. Aproximadamente, gente, 30% dos medicamentos prescritos no Brasil, eles sofrem influência significativa de polimorfismo em transportadores, especialmente antineoplásicos, antivirais e hipolipemiantes. Muita atenção para isso, beleza? E aqui eu finalizo, gente, mais esse conteúdo. Lembrando a vocês que a gente vai ter ali a parte 2 do nosso conteúdo, tá? Parte 2 aí da nossa aula. Então, até a próxima. Curtam, compartilhem e abraço do professor PH. Valeu!